Meus irmãos, como vocês sabem, nós estamos aqui, ao longo desse mês de fevereiro, numa série sobre a igreja missional. E eu acredito que para algumas pessoas esse nome missional pode soar um tanto estranho, porque para aqueles que são crentes há mais tempo, o adjetivo que nós comumente usamos é missionário. Então, o que é que a gente quer dizer com essa utilização da palavra missional? Com missional, queremos designar aquelas igrejas cujos membros se envolvem de forma ativa e de forma direta no cumprimento da missão. A igreja missional, ela se diferencia da igreja missionária, porque na igreja missionária, o envolvimento missionário se dá indiretamente, através do envio de missionários para nações distantes, geralmente. Poderíamos dizer, resumidamente, que enquanto a igreja missionária faz missões em países longínquos, a igreja missional está permanentemente em missão a partir do lugar em que ela já está inserida. E eu trago aqui uma citação do autor Michael Gorin, autor do livro A Igreja Missional na Bíblia, livro a partir do qual baseamos essa série de mensagens, em que ele esclarece que o termo missional descreve não uma atividade específica da igreja, mas a própria essência e identidade da igreja, à medida que ela assume o seu papel na história de Deus, no contexto da sua cultura, e participa na missão de Deus para o mundo. Desse modo, descrever uma igreja como missional significa definir a comunidade cristã inteira como um corpo enviado ao mundo e que existe não para si mesmo, mas para levar as boas novas ao mundo. Observe aqui que a crítica, que é feita ao antigo paradigma da igreja missionária não se dá pelo fato dela enviar missionários a países longínquos, porque isso é necessário, isso é importante, isso faz jus à grande comissão. A crítica é feita pelo fato da igreja missionária geralmente não ser capaz de enxergar a comunidade à sua volta como um campo missionário, e não ser capaz de, muitas vezes, enxergar o número inteiro da sua membresia como uma equipe potencial de missionários. Contrário a isso, a igreja missional, ela percebe que ela está em missão com Deus, e ela começa essa missão em sua própria Jerusalém, e a partir daí ela estende a missão para a Judeia e Samaria, até os confins da terra. Nas duas primeiras mensagens dessa série, refletimos sobre a igreja missional a partir de textos do Antigo Testamento. A nossa proposta hoje é continuarmos analisando características da igreja missional e vamos, desta feita, fazer isso a partir do texto de Mateus, capítulo 28, versículos de 18 a 20. É o texto amplamente conhecido como a Grande Comissão. Provavelmente você já deve ter ouvido diversas mensagens sobre esse texto, mas eu quero mais uma vez convidá-lo ao exercício de refletir sobre esse texto, desta vez buscando identificar nele características de uma igreja missional. Mateus capítulo 28, versículos de 18 a 20. Vamos ler? Então, Jesus, aproximando-se deles, disse: Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Oremos. Senhor, aqui estamos mais uma vez. Pai, aqui está o teu povo e aqui está a tua palavra para ser exposta nesse momento. E a nossa oração é que o Senhor nos ajude, que o teu Espírito Santo nos ilumine, que o teu Espírito Santo abra os olhos do nosso entendimento e nos faça entender a mensagem que o Senhor tem reservado para nós hoje.
nós te pedimos que o Senhor conduza-nos, Pai, ao longo desse texto e nos mostres as verdades preciosas que o Senhor preparou para nós. Te pedimos, ó Senhor, faz isso em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, como eu disse, esse é um texto conhecidíssimo. É o texto conhecido amplamente como a Grande Comissão. E esse texto, ele foi e continua sendo de grande importância para todo o cristianismo em seus 2000 anos de história. Essas palavras que acabamos de ler, elas foram proferidas por Cristo após a sua ressurreição e antes da sua subida para os céus. Esse texto ele é tão importante que todos os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, registram a sua própria versão da Grande Comissão. Obviamente que cada um com um enfoque diferente. E isso aí é uma prova de como esse texto, como que esse ensinamento de Cristo, ele foi sempre amplamente valorizado pelos apóstolos, pelos evangelistas e também pela igreja primitiva. Entretanto, por muitos séculos, o padrão de igreja missionária utilizou esse texto apenas como um incentivo para se enviar mais e mais pessoas para os confins da terra. O que a gente precisa fazer nessa tarde é olhar para esse texto e ver o que é que ele tem a dizer sobre a identidade da igreja missional. E nele vamos aprender que a grande comissão que Jesus deu aos seus seguidores nos ensina muito acerca de como deve ser uma igreja missional. Não é um texto que fala apenas acerca de algo que podemos fazer num país do outro lado do continente. É um texto que fala claramente sobre para que uma igreja missional existe, para que essa igreja serve, qual é o seu fundamento, qual é o seu objetivo, qual é o seu método, qual é a sua garantia e, sobretudo, qual é a sua grande esperança. Portanto, meus irmãos, à luz desse texto, a grande pergunta que nós temos nessa tarde é: o que significa ser uma igreja missional hoje? E aí no boletim você tem anotado a nossa primeira proposta é que a igreja missional ministra na autoridade de Jesus. Isso é o que nós lemos no versículo 18, que diz: então Jesus, aproximando-se deles, disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Alguns estudiosos bíblicos, comentando esse texto, destacam que essa afirmação de Cristo é o elemento mais negligenciado da grande comissão. Quando você pensa na grande comissão, você pensa sempre no versículo que vem a seguir: vão e façam discípulos. Mas a grande comissão começa com essa declaração da autoridade universal de Cristo. E ela é tão importante para esse texto, ela é tão fundamental para esse texto, e na verdade ela até serve como uma introdução para o versículo que vem a seguir, que quando chegarmos no versículo 18, vamos observar que ele começa com a palavra portanto. Não é isso? Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. E sempre que a gente encontra com uma palavra como essa, portanto, a gente precisa voltar um pouco o texto e ver a que ela faz referência. Porque nesse caso, aquilo que vem a seguir está totalmente amarrado com o que tinha sido dito anteriormente. A fim de entendermos a importância e a relação que essa afirmação de Cristo tem com aquele texto que nós conhecemos como a Grande Comissão, a gente precisa primeiramente se colocar na pele daqueles primeiros discípulos que ouviram essas palavras de Jesus originalmente. Em que circunstância eles se encontravam? Muito provavelmente pela proximidade dos eventos da traição, da prisão, da condenação e da execução de Cristo. A comunidade dos discípulos ainda estava estarrecida, ainda estava amedrontada, ainda estava provavelmente traumatizada com as atrocidades da cena da crucificação. Muito provavelmente os discípulos ainda estavam atemorizados e se questionava quanto à continuidade da sua própria comunidade. Porque se ao próprio Mestre
o seu destino foi a morte, o que seria deles a partir de então? E contra toda essa angústia, toda essa opressão interior, Jesus vem até eles e lhes declara abertamente que toda a autoridade lhes foi dada no céu e na terra. O que é que isso significa? Aos olhos humanos, de quem viu a crucificação, Jesus Cristo havia caído literalmente nas mãos das autoridades religiosas judaicas e nas mãos também das autoridades políticas romanas. E Jesus, com essa afirmação, vem dizer que não são eles, não são as autoridades que estão no controle da situação, mas que Ele, Jesus Cristo, o Senhor, é quem detém toda a autoridade, todo o poder no céu e na terra. E, portanto, Ele consola os seus discípulos com essa afirmação. Os discípulos precisavam entender que, após haverem passado por toda aquela situação difícil, eles não precisariam continuar com aquela mesma disposição emocional, porque agora havia sido revelado o Jesus ressurreto. Agora Jesus não estava mais no estado da sua humilhação, mas havia sido revelado como o Cristo glorificado, e isso poderia dar a eles a certeza de que eles estariam em vitória, de que eles poderiam contar com a vitória que o próprio Cristo representava, para eles ali. Se a gente pensar bem, as autoridades religiosas judaicas falavam e agiam em nome de Deus, como se fossem representantes dos céus. E as autoridades imperiais de Roma agiam como se fossem os donos da terra. Mas contra esses dois grupos, Jesus afirma que Ele é o Senhor e que Ele detém toda a autoridade, todo o poder e todo o domínio nos céus e na terra. E que, portanto, os seus discípulos poderiam estar seguros. Com certeza, após aquele momento, os discípulos, quando fossem encarar os desafios da grande comissão, enfrentariam a oposição das autoridades das nações por onde eles fossem. Muito provavelmente, os discípulos também enfrentariam mais ainda a fúria dos espíritos malignos que dominavam e que ainda continuam dominando as nações no meio das quais eles iriam levar o Evangelho. Mas, de posse dessa afirmação, da autoridade, da soberania universal de Cristo, eles já não precisariam temer. Eles poderiam levar a mensagem adiante, lembrando-se sempre que Jesus é o Senhor e que a autoridade pertence a Ele. Em segundo lugar, para nós entendermos essa afirmação de Cristo e a importância que ela tem no contexto da grande comissão, a gente precisa perceber que quando Jesus diz, toda a autoridade me foi dada, isso nos leva a entender que Ele está aqui falando de um dom que nem sempre Ele teve. Ele está aqui falando de um dom que Ele acaba de receber do Pai, após a sua ressurreição. E eu não quero dizer com isso que antes da morte, ou que antes da sua ressurreição, Jesus não tivesse nenhum poder. Eu não quero dizer com isso que antes Jesus não tivesse nenhuma autoridade. Porque ao longo dos evangelhos, a gente vê o tempo todo Jesus demonstrando muita autoridade. Ele demonstra autoridade para ensinar, quando até os próprios mestres da lei se impressionam com os seus ensinos. Ele demonstra autoridade para curar, curando enfermos, leprosos, cegos, paralíticos. Jesus demonstra autoridade também sobre o mundo espiritual. E Ele faz isso diversas vezes, expulsando demônios e libertando cativos. Jesus também demonstra autoridade sobre as forças da natureza. Você lembra quando Ele acalmou a tempestade? Jesus demonstra inclusive autoridade sobre a morte, quando por diversas vezes Ele ressuscita mortos. Mas se você observar bem, ao longo dos evangelhos, via de regra, toda essa sua autoridade está limitada ao território de Israel. Você lembra, por exemplo, em Mateus capítulo 10, quando Jesus comissiona os seus 12 apóstolos,
E ele lhes dá a seguinte ordem: não se dirijam aos gentios, nem entrem em cidade alguma dos samaritanos. Antes, dirijam-se apenas às ovelhas perdidas de Israel. Também no capítulo 15 de Mateus, Jesus vai para a região de Tiro e Sidom, e lá uma mulher estrangeira, uma mulher que não é israelita, a Bíblia diz que ela era cananeia, ela vem ao encontro de Cristo e ela pede-lhe socorro, porque a sua filha encontrava-se endemoniada. E a resposta que Jesus dá a ela, a princípio, é uma resposta negativa. Ele diz: olha, eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. Então, as poucas vezes que a gente vê os benefícios do Evangelho sendo aplicado a pessoas que não faziam parte da nação santa, são excepcionais. E muitas vezes elas funcionam como uma antecipação daquilo que haveria de vir um dia, quando o Evangelho fosse aberto aos gentios. E por que isso? Porque o Evangelho, a princípio, estava restrito dentro dos limites territoriais de Israel. Para a gente entender a razão, a gente precisa voltar lá atrás no Éden e lembrar que Adão, o primeiro representante da humanidade, se rebelou contra Deus e, por causa do seu pecado, ele colocou a si mesmo e aos seus descendentes sob o domínio da serpente. Consequentemente, os povos e as nações que dele procederam foram todos submetidos ao império das trevas. A gente geralmente costuma pensar em pessoas individualmente sobre o império das trevas. Mas a Bíblia nos mostra que não apenas pessoas, mas por causa da queda, as próprias nações, os povos ficaram submetidos ao império das trevas. E é justamente por isso que no Novo Testamento, Satanás é identificado como o príncipe deste mundo. Ou às vezes ele é identificado como o Deus desta era. E além disso, João nos diz que o mundo inteiro jaz no maligno. A NVI diz que o mundo inteiro está sob o poder do maligno. Você lembra também de Jesus quando foi tentado no deserto? A terceira proposta que Satanás fez a ele foi o quê? Satanás levou-lo, Jesus a um alto monte, de lá mostrou-lhes todos os reinos desse mundo e o seu esplendor, e lhe disse: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. E a gente precisa saber que Satanás não estava brincando, não era mentirinha, era uma tentação real. Jesus poderia conquistar a autoridade sobre todos os reinos deste mundo sem precisar passar pela experiência dolorosa da cruz, se simplesmente ele cedesse à tentação e adorasse a Satanás. Mas ele não o fez. É exatamente através de uma vida de obediência e depois por sua morte que Jesus, o segundo Adão, conquistou e recebeu do Pai o poder e a autoridade no céu e na terra, a fim de que os seus discípulos pudessem levar a mensagem do Evangelho para além dos limites geográficos de Israel. É claro, meus irmãos, que Satanás e os seus demônios, bem como os reinos desse mundo, ainda não reconheceram a vitória de Cristo e ainda não se submeteram ao seu senhorio. Mas isso é apenas uma questão de tempo. Para nós importa que ele já despojou os principados e potestades, triunfando sobre eles na cruz, e que agora os discípulos de Cristo já podem ir por todo o mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Agora já não há mais barreira, porque ele é o Senhor do universo e ele recebeu do Pai toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, meus irmãos, da mesma forma nós, se quisermos ser fiéis a Deus no cumprimento da missão, precisamos ter sempre em mente que da nossa parte nós não temos a mínima condição de levar a missão à frente se nós agirmos somente em nosso próprio nome. Se alguém tentar fazer isso, se alguém tentar levar a missão apenas contando com os seus próprios recursos humanos, essa pessoa vai se frustrar e vai desistir. E são muitos os que têm voltado do campo.
Precisamos entender que não se pode envolver na missão de Deus, como a gente diz, com a cara e a coragem. Não dá para encarar os grandes desafios da missão simplesmente no peito e na raça. Porque o Evangelho de Cristo precisa ser proclamado no poder e na autoridade de Cristo. Afinal de contas, a missão não é um empreendimento humano. A missão não é um projeto institucional. A missão é a missão de Deus. A missão é parte do plano eterno que Deus está executando desde a eternidade. O Pai escolhendo os seus eleitos e enviando o seu Filho para morrer por eles. O Filho vindo a esse mundo em forma humana e morrendo numa cruz a favor daqueles a quem Deus escolheu. O Pai e o Filho enviando o Espírito Santo para que ele aplique os benefícios da salvação na vida daqueles que foram escolhidos pelo Pai. Portanto, a missão não é a missão da igreja exatamente. A missão é a missão de Deus, ela é algo sobrenatural e, portanto, ela está muito acima da nossa capacidade humana de executá-la. É justamente por isso que Paulo nos alerta que a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e as autoridades, contra os dominadores deste mundo em trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. E por isso, continua Paulo em outro texto, as armas com as quais lutamos não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortaleza. Com essas armas destruímos os argumentos e toda a pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo o pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Portanto, irmãos, a igreja missional reconhece a batalha espiritual na qual está inserida, e por isso a igreja missional ministra na autoridade de Jesus Cristo, o Senhor. Um outro aspecto que precisamos observar ainda dentro desse texto é que o pleno poder e a autoridade de Jesus Cristo é a única motivação que pode nos levar à missão e nos manter nela. Eu não sei há quanto tempo você é evangélico, mas estando eu dentro de uma igreja evangélica há muitos anos já, a vida toda, assim, eu não tenho tantos anos, mas, né? A vida toda eu tenho estado aqui nesse meio. Eu tenho visto a igreja evangélica, muitos líderes evangélicos que eu já tive oportunidade de ver, tentando conquistar pessoas, tentando mobilizar pessoas, tentando incentivar pessoas ao engajamento missional a partir de argumentos que não se sustentam. Argumentos que com o passar do tempo mostram-se completamente insuficientes. Não sei se você já presenciou isso, mas muitas vezes tentam-se estimular pessoas ao campo missionário a partir de dados alarmantes dos povos menos evangelizados da terra, ou a partir das cenas de horror dos países mais miseráveis do mundo, ou do crescimento do islamismo, ou do secularismo e do ceticismo que domina a Europa pós-cristã. Muitas vezes tentam também encorajar-nos a partir do heroísmo, do desprendimento e do autossacrifício de alguns missionários que estão no campo. E no primeiro momento, quando a gente ouve essas coisas, a gente fica sensibilizado. Às vezes a gente até chora. Mas eu não sei se isso aconteceu com você. Comigo aconteceu muitas vezes. Logo depois a gente esquece. Cada um volta à vida normal. E o cotidiano rouba aquele nosso sentimento. Mas então, o que é que de fato, o que é que verdadeiramente pode nos levar à missão e nos manter nela? Eu creio, irmãos, que somente o Evangelho pode provocar isso em nós. Somente a boa notícia de que Jesus venceu, que Ele é o Senhor e que Ele tem toda a autoridade nos céus e na terra, é o que pode nos impulsionar em direção aos perdidos, a fim de levar-lhes as boas novas e desafiá-los a que se submetam ao senhorio de Cristo. Dessa forma, o Evangelho não é apenas a mensagem da igreja missional, mas o Evangelho é também a única motivação a que a igreja missional se apega. E aqui eu já faço o convite, se você nunca entendeu isso,
Se você ainda não submeteu a sua vida ao senhorio de Cristo, não perca tempo, faça isso. Ele é o Senhor do universo. Ele recebeu do Pai toda a autoridade no céu e na terra, e portanto Ele ordena a você que submeta a sua vida a Ele, que reconheça o senhorio dEle. Continuando no texto, à luz da grande comissão, o que mais podemos entender acerca do que significa ser uma igreja missional hoje? Em segundo lugar, irmãos, a igreja missional se dedica a fazer discípulos. Voltemos ao texto, versículos 19 e 20. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ensinei. O que é que nós temos nessa ordem? Temos aqui nesse texto a ordem da missão e o método que Jesus estabeleceu para que essa missão fosse também cumprida. Então, antes de tudo, é importante aqui destacar que nenhuma igreja local tem liberdade para definir a sua própria missão, nem tem liberdade para criar a sua própria metodologia, porque, pelo menos em linhas gerais, a missão da igreja e a metodologia já está definida aqui por Jesus Cristo. Então, em primeiro lugar, a gente precisa entender que a grande comissão deixa muito claro, a propósito, que a missão que Jesus deu à sua igreja é fazer discípulos. Foi isso que ele fez e é isso que ele nos ordena fazer. Durante o seu ministério dessa terra, Jesus se envolveu com pessoas, amando-as, curando-as, libertando-as, ensinando-lhes acerca do reino de Deus e desafiando-as a o seguirem. Então, quando Jesus morre e ressuscita, e antes que ele suba aos céus, ele deixa aos seus discípulos a missão de continuarem a fazer aquilo que ele fez, que é fazer discípulos. Em segundo lugar, esse texto nos mostra também a metodologia. Como é que a igreja missional faz discípulos na prática? E é que o texto sintetiza a metodologia com dois verbos: o verbo batizar e o verbo ensinar. Então, quando Jesus comissiona os seus discípulos a batizarem, ele está fazendo referência à admissão dos novos membros na comunidade dos discípulos. Jesus está dizendo que os novos convertidos precisam ser devidamente integrados à igreja através do batismo. Porque, pelo menos a priori, formalmente, é o batismo que faz distinção entre aqueles que se tornam seguidores de Cristo, daqueles que continuam apenas o observando à distância, no meio da multidão. Além disso, uma vez admitidos na igreja, através do batismo, os discípulos não devem ser deixados à sua própria sorte. É responsabilidade da igreja ensiná-los a obedecer ao que Jesus ensinou. Note bem, a igreja não é responsável apenas por ensiná-los a conhecer os mandamentos de Cristo. A igreja é responsável por ensiná-los a obedecer. A igreja é responsável por ensinar os crentes a pôr em prática o Evangelho. Uma pessoa se torna discípula de Cristo quando ela entende e crê na mensagem do Evangelho. Mas tendo uma vez abraçado o Evangelho, a pessoa vai dedicar a sua vida inteira a aprender, a praticar o Evangelho nos mais diversos aspectos da sua vida. Afinal de contas, o Evangelho não é uma mensagem que diz respeito apenas à nossa salvação. O Evangelho é uma mensagem que impacta toda a nossa vida. Então você vem a Cristo no momento específico, mas se você é um discípulo autêntico de Cristo, você vai empregar toda a sua vida a entender como se aplica o Evangelho nos mais diversos aspectos concretos da vida. O Evangelho tem uma mensagem para o seu namoro, casamento, para os seus estudos, profissão, para o seu lazer, para o seu dinheiro, para tudo o mais na sua vida. O Evangelho tem a mensagem de Cristo para você. E você precisa aprender a aplicá-lo nas situações concretas da vida.
Observe também que o discipulado se refere tanto ao processo de se tornar um discípulo, quanto ao compromisso de fazer novos discípulos. O discipulado tem esses dois aspectos: ser discípulo e fazer discípulo. E eles se complementam, porque para você fazer discípulo, é necessário que antes você mesmo seja um discípulo. E se você é um discípulo autêntico, se você é um discípulo saudável, então naturalmente você vai reproduzir outros discípulos. Por esse motivo, a igreja missional não deve dedicar-se a outra coisa, a não ser a tarefa de fazer discípulos de Cristo. E como é que ela faz isso? Será que a gente precisaria de um programa detalhado de discipulado? Pode até ser, mas não necessariamente. Será que a igreja precisa de um ministério de discipulado? Pode até ter uma estrutura como essa, mas não necessariamente. A igreja missional, ela faz discípulos à medida em que todas as suas atividades, que todos os seus ministérios são programados para fazer discípulos entre os seus membros, entre os seus visitantes, na sua comunidade e inclusive na sua cidade. A igreja missional, ela faz discípulos quando ela equipa e quando ela capacita seus membros para serem testemunhas de Cristo e para viverem uma vida missional. É nesse sentido que a igreja missional prega o Evangelho, canta o Evangelho, compartilha o Evangelho em pequenos grupos, aconselha segundo o Evangelho, demonstra o Evangelho através de ações de misericórdia e justiça social, proclama o Evangelho na cidade, no sertão, na África, onde for. Sobretudo, a igreja missional, ela busca viver o Evangelho nas situações cotidianas da vida. Tudo isso com o propósito de fazer mais e mais discípulos de Cristo. Entretanto, irmãos, lamentavelmente, o que a gente vê no cenário evangélico é que as igrejas têm se dedicado e têm gastado todos os seus recursos financeiros e humanos a outros objetivos que não o de fazer discípulos autênticos de Cristo. A gente conhece muitas igrejas tidas inclusive como referência, que se ocupam em construir um império denominacional. Igrejas que fazem de tudo para se tornar famosas e conhecidas na cidade. Igrejas que fazem de tudo para atrair multidões, valorizando quantidade em detrimento da qualidade. Igrejas que querem se tornar relevantes no mundo e tentam construir um diálogo com a sociedade, comprometendo as verdades do Evangelho. E igrejas que buscam promover o entretenimento dos seus membros, em prejuízo do verdadeiro discipulado. E como disse certo autor, eu já disse isso aqui num treinamento antes, esse tipo de igreja que faz tudo, menos discípulos, poderia muito bem ser comparado a uma esteira de corrida, onde há muito movimento, há muito suor, há muito esforço, há muita energia sendo gasta, mas você não sai do canto e você não chega em lugar algum. Pelo menos você não chega no lugar que Cristo estabeleceu que a sua igreja deveria chegar, que é o discipulado de gente de todas as nações. E o resultado disso, meus irmãos, é desastroso, porque esse tipo de igreja ajunta e reproduz cristãos evangélicos que, apesar do título, na sua maioria não são discípulos de Cristo. São religiosos que não conhecem a Cristo e não o fazem conhecido e desejado. São consumidores da fé que não conhecem, não praticam e não proclamam o Evangelho no lugar onde estão inseridos. Resumindo, são pessoas que definitivamente, apesar de toda a aparência religiosa, não são e não fazem discípulos. E eu oro para que nessa tarde você entenda o quanto isso é desastroso para o reino de Deus, o quanto isso é prejudicial para a causa do Evangelho. E eu fico pensando se não seria exatamente essa a causa de nós termos a grande contradição de experimentarmos um elevado crescimento numérico de evangélicos no país e, ao mesmo tempo, perceber que essa grande massa de evangélicos tem tido um baixíssimo impacto positivo na sociedade.
Mas, irmãos, pensando bem, não era para menos. Não podia dar noutra coisa. Considerando a diferença que existe entre um discípulo autêntico e um mero evangélico, é isso realmente que se pode esperar. Porque um simples membro de uma igreja evangélica é alguém que busca apenas uma experiência espiritual aos domingos. Já o discípulo, ele cultiva comunhão com Deus diariamente, pela leitura da palavra, pela oração e pela comunhão com outros discípulos de Cristo. O mero evangélico, ele é um consumidor dos eventos e dos produtos que a sua igreja oferece. O discípulo não. Ele trabalha pela edificação da sua igreja e se engaja em sua missão. O membro de uma igreja, via de regra, espera que o pastor atenda a todas as suas necessidades, como se ele fosse um super crente. O discípulo de Cristo não. Ele ajuda o pastor a apacentar o rebanho que lhe foi confiado. O membro de uma igreja não tem prazer na obra de Deus. O discípulo tem toda a satisfação em se engajar na missão de Deus. E ele tem o mesmo sentimento de Cristo, seu mestre, que afirmou: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. O membro de uma igreja evangélica, muitas vezes, ou na maioria das vezes, ele não se vê na missão. No máximo, ele relega a missão a uma possibilidade futura, uma possibilidade remota. Quem sabe quando ele se aposentar? Talvez dê tempo. O discípulo não. O discípulo, ele tem um senso de urgência quanto à missão. E em seu coração ecoa sempre aquelas palavras de Cristo que diz: enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou, pois a noite se aproxima quando ninguém poderá trabalhar. Nessa mesma linha, a igreja evangélica, a igreja missionária, faz uma distinção nociva entre leigos e vocacionados. Por um lado, ela pega um grupo pequeno, seleto de pessoas, que são as ditas vocacionadas, e colocam todo o peso na missão, todo o peso da missão sobre os ombros desse grupo pequeno. E do outro lado fica a grande maioria dos crentes escondidos por trás da condição de leigos, e com esse título eles são desresponsabilizados e ficam à margem do engajamento missional da sua igreja. E a missão vira um esporte para poucos, com um pequeno time em campo, jogando a partida, enquanto as arquibancadas ficam lotadas de pessoas que apenas assistem, torcem, criticam, e no máximo, a máxima contribuição que dão é pagar ingresso na bilheteria para manter a continuidade daquele esporte. A igreja missional, por sua vez, é uma igreja discipuladora. Ela entende que todos os seus membros são chamados por Deus para a salvação e para a missão. A igreja missional é uma igreja discipuladora, formado por membros que, quer sejam leigos, quer sejam treinados em seminários, todos eles se veem como responsáveis pela missão e se envolvem direta e ativamente nela. Por fim, meus irmãos, voltando para esse texto, o que podemos dizer acerca de como deve ser uma igreja missional, de como existe a igreja missional à luz da grande comissão? O nosso último destaque nessa tarde é que a igreja missional desfruta diariamente da presença de Jesus. Lemos isso na última parte do versículo 20, que diz: e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Para aqueles que estão mais acostumados com o texto de Almeida, ele diz assim: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Com essas palavras, o evangelista Mateus encerra a sua narrativa, registrando isso que ficou conhecido como a rica promessa que Jesus deixou para os seus discípulos, que estaria com eles, que estaria ao lado deles, por todos os dias de suas vidas até o fim.
Mas eu peço que você observe que essa promessa, que nós gostamos tanto, ela foi dada no contexto da grande comissão. E que, portanto, pelo menos considerando esse texto, só faz jus a essa promessa da presença constante de Cristo àqueles que estão em missão com Ele. Essa é uma regra básica de interpretação bíblica, que toda promessa, via de regra, é precedida de um mandamento. E a obediência a esse mandamento condiciona o cumprimento da promessa. Portanto, meus irmãos, se nós queremos ter Cristo presente na nossa vida, à luz desse texto, precisamos estar com Ele em missão. Afinal de contas, estar com o seu povo é um padrão repetido na Bíblia. Todas as vezes que Deus chama um servo seu para uma grande obra, Ele acaba de uma forma ou de outra prometendo que estará com Ele, que Ele não encarará os desafios daquela obra só, mas que Deus andará ao lado dele, que o ajudará. Você lembra, por exemplo, de Moisés e os hebreus, quando eles saíram do Egito e começaram a percorrer o deserto rumo à terra prometida? Deus mostrou que estaria com eles, como? Através de uma nuvem que os guiava durante o dia e através de uma coluna de fogo que os guiava durante a noite. Se você conhece bem essa história, você vai lembrar que depois daquele episódio do bezerro de ouro, e por causa dele, Deus se enfureceu com o seu povo e ameaçou não ir mais com eles na caminhada. E aí Moisés, entendendo a gravidade dessa ameaça, intercede a Deus dizendo: se não fores conosco, não nos envie. E de fato, meus irmãos, qualquer um de nós que se envolver na missão de Deus e entender a grandiosidade dela, vai ter sempre esse mesmo sentimento de Moisés, de que se o Senhor não for conosco, nós não teremos condições de seguir sós. Por isso, Jesus não apenas deixou o mandamento para que os seus discípulos fizessem outros discípulos, mas deixou também essa rica promessa de que Ele mesmo estaria com eles na condução da missão. Aí eu pergunto a você, como é que Jesus faria isso? Como é que Jesus continuaria ao lado deles, se Ele estava prestes a subir aos céus? A resposta é enviando-lhes o seu Espírito. Assim como aconteceu com o povo de Deus no deserto, quando a presença de Deus caminhava com eles, assim também Jesus Cristo, o Emanuel, o Deus conosco, através do seu Espírito, dia após dia permanece ao nosso lado, tanto para nos consolar nos desafios da missão, quanto para garantir que Deus completará em nós a boa obra e nos conduzirá às missões celestes. É isso que Paulo diz, mais uma vez, fazendo aqui uma citação dele, quando escreve que Deus nos ungiu, nos selou como sua propriedade e pôs o seu Espírito em nossos corações, como garantia do que está por vir. Diante disso, a igreja missional desfruta diariamente da presença de Cristo, pois recebeu dele não apenas o mandamento da missão, mas recebeu também a promessa da sua companhia constante. E por esse motivo, a igreja missional ministra diariamente em sua zona de influência. A igreja missional tem consciência de que ela não é uma igreja dominical. A igreja missionária, a igreja missional, melhor dizendo, sabe que a missão não é algo que a gente faz durante 2 horas por semana e depois volta cada um para a sua vida normal. A igreja missional sabe que a missão é um estilo de vida e, portanto, ela precisa acontecer diariamente. Diariamente a missão de Deus precisa tomar forma na vida dos discípulos de Cristo. Porque não seria completamente contraditório se nós desfrutássemos da presença de Cristo todos os dias e só exalássemos o seu bom perfume algumas horas por semana, quando muito. Se Cristo está conosco todos os dias,
então todos os dias podemos encarar o desafio de fazer o seu nome conhecido e desejado entre as pessoas que estão à nossa volta. Se nós verdadeiramente desfrutamos da presença de Cristo, e se Ele enche o nosso coração dia após dia, então, da mesma forma, dia após dia, a nossa boca vai transbordar da presença e da palavra de Cristo. Se de fato seguimos a Jesus todos os dias, então, consequentemente, todos os dias seremos achados com Ele em sua missão. Porque Jesus não larga a missão. O Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito estão eternamente envolvidos na missão. Portanto, se você pensa estar seguindo a Cristo, mas não se encontra na missão, então você precisa reavaliar que Cristo é esse a que você segue. Porque o Cristo da Bíblia está permanentemente em missão. E se você o segue, você inevitavelmente vai ser achado com Ele na missão. Por esse motivo, a igreja missional, repito, não é uma igreja dominical. Ela é uma igreja diária. E os seus membros entendem que cada casa é uma embaixada do reino de Cristo. E que cada crente é um embaixador a serviço do reino de Cristo para representá-lo nesse mundo, representar o seu evangelho, representar a sua ética nesse mundo caído. E isso não uma vez por semana, e isso não apenas nas férias, mas todos os dias. Porque todos os dias ela desfruta da presença de Cristo. Além disso, é importante salientar que a rica promessa aponta para o fim dos tempos. Não é isso que diz o texto? Eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Por esse motivo, a igreja missional, com os pés no presente, já desfruta da presença de Cristo e se alegra nela. Mas com os olhos no futuro, a igreja missional aguarda mesmo é o retorno de Cristo. A volta de Cristo, a consumação de toda a história da redenção, a inauguração do novo céu e da nova terra, é o evento mais esperado por todos os crentes. Entretanto, se pensarmos bem, a volta de Cristo, a consumação, terá muito mais sentido e trará muito mais alegria para aqueles que estão envolvidos na missão, para aqueles que dedicaram sua vida ao cumprimento da missão. Porque para estes, a volta de Cristo, a consumação do plano redentivo, não será apenas o fim dos tempos, mas será a conclusão de toda a sua vida e de todo o seu trabalho em prol do Evangelho. A volta de Cristo, não sei se você já percebeu isso, é muitas vezes descrita na Bíblia em termos de uma grande colheita. E se é assim, se a volta de Cristo será para a sua igreja o momento da colheita, o que será daquelas pessoas que não plantaram nada? Que sentimentos a volta de Cristo trará, se não constrangimento e vergonha, para aqueles que não tiverem nada em suas mãos para apresentar quando o Senhor Jesus lhes pedir contas? Quanto a isso, meus irmãos, nós não podemos nos iludir, porque é a igreja triunfante do presente, melhor dizendo, é a igreja militante do presente, que se tornará a igreja triunfante do futuro. E o que será da igreja negligente? O que será da multidão de evangélicos que, apesar de se dizerem discípulos de Cristo, não estão o seguindo em sua missão e não terão nada para apresentar quando Cristo voltar? Então, meus irmãos, se por um lado a igreja missional já é no presente motivada e impulsionada pelo senhorio absoluto e universal de Cristo, a esperança da igreja missional é pelo dia em que todos os inimigos de Cristo serão finalmente postos debaixo dos seus pés. O dia em que todos os reinos, poderes e autoridades deste mundo terão que reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor. A nossa grande esperança é de chegar aquele dia, conforme escreveu João lá no Apocalipse,
em que os reinos deste mundo se tornarão do nosso Senhor e do seu Cristo, e Ele reinará para todo o sempre. Já hoje, a igreja missional louva a Deus, porque Cristo conquistou para os gentios tão grande salvação, mas a nossa esperança mesmo está naquele dia em que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Hoje mesmo, a igreja missional já se alegra e já celebra a Deus por ver os frutos da pregação do Evangelho, que vai avançando até os confins da terra. Mas a grande esperança, o grande anseio, a grande expectativa da igreja missional é pelo raiar do dia em que toda a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas enchem o mar. Portanto, meus irmãos, a minha mensagem, a mensagem desse texto, é que nós encaremos com seriedade e com muita responsabilidade as implicações da grande comissão. Que nós nos engajemos na missão de Deus, que nós consideremos as exigências, as demandas da missão de Deus diariamente. E que Deus, por sua graça, faça de nós uma igreja missional, uma igreja discipuladora, piedosa e militante, para que, através das nossas vidas, ainda que imperfeitas, que o seu evangelho seja proclamado, que o seu reino seja expandido e que, sobretudo, o seu nome seja glorificado cada dia mais e mais, e que assim o Senhor nos abençoe, no nome de Jesus. Amém.